Sejam bem-vindos ao canal Exposição Bíblica. Aqui quem fala é Michel Augusto. Nós estamos nos 10 anos de comemoração do nosso canal, não só do canal, mas de todos os projetos de Exposição Bíblica. Exposição Bíblica fundou vários projetos muito interessantes, que Deus seja glorificado por isso, e a nossa missão é glorificar Deus através disso. A FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Centro de Pós-Graduação Russell Shedd, o EAD Livre da FTRB e a Academia do Expositor. Acesse a nossa plataforma www.academiadoexpositor.com.br. Trata-se de uma plataforma exclusiva para treinar pregadores, tá bom? Bom, mas nesses 10 anos eu preparei essa série, nós preparamos essa série específica para os ouvintes. E você que é pastor, passe esses links para os membros da sua igreja. Vamos criar uma cultura do discernimento do ouvir, a teologia da escuta, né? A gente fala muito treinar pregadores, mas vamos dividir os espaços, vamos treinar os pregadores, vamos treinar os ouvintes, tá bom? Bom, hoje eu vou falar sobre o ouvinte, né? O ouvinte, ele não pode ser agradado. Deus e não o ouvinte deve ser agradado. Então você que é ouvinte, é duro ouvir isso, né? Ainda mais quando você está acostumado a ouvir sempre que tudo está sempre girando ao seu redor, você é sempre o centro das atenções. É difícil ouvir que Deus e não você deve ser agradado, né? A gente vive numa cultura psicológica, né? O Philip Reif vai falar que essa cultura da psicologia é a cultura do homem que nasceu para ser agradado. E os púlpitos têm se tornado bastante psicologizados, né? Teóricos da psicologia moderna têm sido os preferidos de muitos pregadores na atualidade. Tá? E eles criam um mercado de ouvintes que estão ali realmente ouvindo para ser agradados, né? Pessoas que estão querendo descobrir quem são através do conhecimento delas mesmas. Não através do Deus vivo que está descrito na palavra de Deus. Não ouça quem prega para agradar ouvintes. Não faça isso. Pregadores, não pregue para agradar os ouvintes, mas essa série é para os ouvintes. Ouvintes, não ouça quem está querendo te agradar. Não faça isso, porque não é bíblico. No mundo pós-moderno, o ouvinte ele tem uma força muito grande, né? Ele tem uma força muito grande, as narrativas, as inúmeras narrativas, até mesmo das teorias da interpretação, vão colocar o ouvinte como protagonista da história. Só que, quando nós lemos a Bíblia, na verdade não somos nós que a lemos, é a Bíblia que nos lê, é a Bíblia que nos interpreta. É a grande narrativa, a cosmovisão cristã, criação, queda, redenção, consumação, que faz uma leitura das nossas vidas, do nosso espaço geográfico, do nosso espaço cultural. É a redenção, é a teologia da redenção que nos lê, que nos amolda a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo quem está te agradando, eu sinto muito lhe informar que Deus não está sendo glorificado. Deus não está sendo glorificado. E Paulo disse em Gálatas, dentro de um contexto que eu vou dizer, capítulo 1, verso 10 de Gálatas, diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Ou a Deus, né? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha só. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum,
mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Né? Então, capítulo 1, versículo 6 ao 10, Paulo está descrevendo de um evangelho falso e legalista que estava sendo pregado, que havia sido pregado aos Gálatas. Era um evangelho que estava, um tipo de evangelho, um pseudo-evangelho, que dizia que as pessoas, para serem salvas, precisavam passar pela circuncisão. É como se hoje as pessoas dissessem o seguinte: olha, para você ser salvo, você precisa fazer isso. E quando Paulo escreve Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte: olha, a justiça da nossa salvação pertence a Cristo Jesus. Nós não somos salvos por praticarmos obras de circuncisão. Nós não somos salvos nessa escalada de tentar agradar a Deus ou tentar viver em função de uma obediência sem o intermédio da graça, sem a fé em Cristo Jesus. Nós não somos salvos através disso. Nós somos justificados em Cristo, é o que diz o capítulo 2, verso 17 de Gálatas. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Né? Então, nós não pregamos para agradar a homens. E você deve refugar pregações que estão te agradando, que estão afagando o teu ego. O contexto aqui do Gálatas 1:10 é o contexto do legalismo versus justificação pela fé nos méritos de Cristo. Mas, de fato, esse texto, embora tenha esse contexto, ele vai nos mostrar que, de fato, em tudo que a gente for fazer em termos de pregação, nós não temos a intenção e não podemos ter a intenção de agradar as pessoas. Não podemos. E você deve fugir disso. Por quê? Porque uma pregação que te agrada, que enche o teu ego, que satisfaz a tua vida emocional, não é um tipo de pregação que vai te converter, que vai te levar ao arrependimento. Não é um tipo de pregação que vai reavivar a tua fé. Não é um tipo de pregação que vai te transformar à imagem de Cristo Jesus. Pelo contrário. Esse tipo de pregação que agrada a você vai te afastar de Deus. Caramba, pastor, mas como pode? É isso mesmo. Esse tipo de pregação centrada em você vai te afastar de Deus. Por isso que eu digo que tem púlpitos que estão afastando as pessoas de Deus. Tem pregações que afastam as pessoas de Deus. A única pregação que aproxima as pessoas de Deus é a pregação centrada no Evangelho bíblico, que leva em consideração o Cristo ressurreto, que leva em consideração a necessidade de arrependimento, que leva em consideração a necessidade de não termos outros deuses diante de nós, a necessidade de não termos, não termos ídolos para alimentar diariamente. Esse tipo de pregação que glorifica o nome do Senhor. Posso me alegrar, quero me alegrar muito em saber que você ouviu isso e se convenceu pela palavra, pela centralidade do Evangelho, a mudar de vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.